Salve, salve pessoal! Nesse vídeo a gente vai iniciar uma série de pequenos vídeos em que a gente vai abordar alguns tópicos interessantes sobre cerveja, tanto na sua teoria quanto na prática. Antes da gente continuar, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, curtissem, compartilhassem, comentassem e ativassem o sininho para receber a notificação dos nossos próximos vídeos. Nesse vídeo em específico a gente vai falar sobre os insumos que compõem uma cerveja. Basicamente, os 4 principais insumos que compõem tanto as cervejas classificadas como puro malte, quanto as cervejas de classificação comum, são a água, o malte, o lúpulo e a levedura. Além disso, a gente vai ter alguns casos específicos, mas basicamente são esses 4. O primeiro deles, a água, é o componente em maior proporção dentro da cerveja. Além da produção, esse insumo aí é utilizado muito na sanitização e na limpeza das fábricas. Portanto, exige-se uma quantidade expressiva de água para produzir 1 litro de cerveja. Além disso, o grande diferencial da água é que os seus parâmetros, principalmente de pH e sais minerais, são fundamentais para que a gente tenha dentro do seu controle uma melhor eficiência de processo e também uma qualidade melhor perante aos estilos que a gente vai produzir. Então, muito interessante a gente entender que a gente utiliza muito a água na cervejaria, seja em casa, seja numa média, numa grande, e que é importante sim a gente controlar alguns parâmetros que são simples de controlar até mesmo fazendo em casa. O segundo insumo é o malte, e o malte é um cereal que foi modificado dentro de uma maltearia, a fim de proporcionar ali ao cervejeiro o principal componente que a gente gostaria de ter dentro do nosso mosto, que vai ser transformado em álcool depois, que é os açúcares. Então o malte possui essa característica de ter uma quantidade de açúcar expressivo para que a gente possa converter ele depois. E os maltes podem ser de diferentes tipos de cereais. O mais utilizado na cerveja é o cereal, a cevada, mas pode ser também utilizado o trigo e o centeio, são os mais conhecidos. É através do malte também que a gente dá uma coloração para a cerveja, a gente define também a saborização desse líquido, portanto, entendendo que o malte é um outro componente que vai trazer muito benefício lá na frente, a hora que a gente iniciar as etapas de fermentação. Na sequência, o lúpulo, que é um vegetal, e tem 2 componentes básicos dentro dele que nos são muito interessantes. As resinas, que trazem um amargor para a cerveja, e os óleos essenciais, que basicamente vão trazer os aromas que a gente busca. E nos estilos atuais, o aroma é algo que é bem preponderante, então trabalhar bem com as técnicas corretas de lupulagem faz com que a gente busque tanto o amargor quanto os aromas que vão equilibrar aí junto com o maltado que vem do malte. Por fim, dentro dos 4 insumos, a gente tem a levedura. A levedura que é um micro-organismo que vai fazer a transformação do açúcar que vem lá do malte ou de outras fontes em álcool etílico e CO2. As leveduras têm as suas classificações, basicamente entre ale e lagers. Elas trabalham com parâmetros diferentes, mas basicamente para a gente saber que a gente inocula um micro-organismo que vai fazer essa transformação. É interessante linkar aqui que muita gente, quando não sabe nada do processo cervejeiro, acredita que o álcool é adicionado. E não, ele é produzido durante o processo. Além disso, as cervejas que não são classificadas como puro malte, as cervejas mais comuns de mercado, são adicionadas a elas adjuntos, que nada mais são do que fontes de açúcares fermentáveis que não vêm do malte. Por exemplo, a rapadura, o mel, os açúcares cristal, açúcar refinado, enfim. Esses que nos dão uma fonte de açúcar, mas que não vem do malte. E a maioria das cervejas comuns utiliza desses adjuntos. Além disso, existem alguns estilos que são adicionados especiarias, como o coentro, a casca de laranja, a casca de limão, põe gengibre, põe hortelã, enfim.
esses são considerados especiarias nas cervejas. Portanto, uma cerveja que é chamada de cerveja puro malte é aquela cerveja que só tem malte de cevada na sua composição como fonte de açúcares. Já as cervejas comuns, como eu citei, são cervejas que a gente pode adicionar adjuntos. Cervejas como cerveja de trigo, cerveja de centeio, além de possuir o malte de cevada, possui também o malte de trigo, o malte de centeio na sua composição e numa faixa de quantidade ela pode ser classificada assim. Uma curiosidade aqui para a gente finalizar é que há pouco tempo atrás cervejas que tinham a adição de insumos de origem animal não poderiam ser chamadas de cerveja e a sua classificação era bebida mista à base de cerveja e do insumo. O caso mais clássico aí nosso é a cerveja Ápia, da Cervejaria Colorada aqui de Ribeirão Preto, em que a adição do mel era considerando-se sendo um insumo de origem animal, fazia com que o rótulo da cerveja viesse lá como bebida mista à base de cerveja e mel. É uma curiosidade aí, mas é interessante a gente saber. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço vocês terem ficado até esse momento no vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado, que possam nos ajudar. Vou deixar aí abaixo nos comentários o nosso link do Instagram. Espero que vocês possam dar continuidade aí assistindo os próximos vídeos que também vão ser pontuais e vão trazer um pouquinho de conhecimento a mais dessa parte teórica. Beleza, galera? Cheers!